Olá, bem-vindo ao canal Núcleo Selfie. Hoje vamos conversar a respeito de um dos fundamentos mais importantes da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Os contos de fadas. Um conceito muito interessante para a psicoterapia junguiana é justamente a interpretação de diversos contos, que o terapeuta pode interpretar para ajudar o paciente no processo de individuação. Por isso, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho de notificações para receber mais conteúdos. Os contos de fadas ocupam um lugar especial em nossas vidas desde a infância. As histórias para dormir são uma tradição que remonta a um modo de vida antigo, onde as pessoas, depois de um árduo dia de trabalho, acendiam a lareira e reuniam-se à volta do fogo à medida que a noite se aproximava, quando todos já tinham comido e estavam satisfeitos. Nessa época, histórias eram contadas. Há algo muito terreno nisso, algo que contém uma rica fonte de nutrientes para nossa alma. A palavra humano e humildade vem da palavra latina humus, que significa terra. A humildade é considerada a maior virtude. Aqueles que são exaltados são humilhados e aqueles que são humilhados são exaltados. A lareira era parte integrante de uma casa, que o conceito tem sido usado para se referir a uma família, como em olareira e casa. Os contos de fadas fascinam-nos e dão-nos uma sensação de calor e de regresso à casa que vem do reino mítico da imaginação, um complemento necessário à nossa vida cotidiana. Somos fundamentalmente criaturas contadoras de histórias e podemos aprender muito refletindo sobre os contos de fadas ouvidos na infância. Parecem quase mágicos porque nos conectam com emoções profundamente enterradas que não conseguem encontrar expressão na vida exterior, porque à medida que crescemos, o mundo da imaginação é evitado pelos nossos pares, considerado improdutivo e inútil. Somos assim levados a seguir um caminho linear de estudo, trabalho e casamento. Isto torna-se perigoso quando é demasiado unilateral e o arquétipo da eterna juventude dentro de nós é reprimido. A vida humana torna-se uma existência mecânica na qual a magia da infância, da brincadeira, da beleza e da criatividade nos deixou, e a vida parece prosaica e sem sentido. E quando não conseguimos encontrar sentido, ficamos entorpecidos com prazeres de curto prazo, que parecem, por um momento, preencher o nosso vazio interior. Os contos de fadas podem nos dar a sensação de que não estamos sozinhos nas lutas da vida. Os humanos têm enfrentado estas lutas de uma forma ou de outra desde o início dos tempos, e os contos de fadas representam esta preocupação fundamental da condição humana. Quando lemos sobre heróis lutando contra dragões, isso reflete nossa própria experiência de vida com nossos próprios dragões representando as provações e tribulações da vida, uma parte difícil, mas necessária, de nosso caminho em direção ao nosso eu ideal. O tesouro adquirido é o que nos impulsiona para a autorrealização. Ao nos compreendermos melhor, podemos compreender melhor os outros e o mundo que nos rodeia. Cada um de nós recebe um chamado à aventura que podemos aceitar ou rejeitar. Podemos enfrentar as dificuldades que nos darão acesso a novos tesouros, ou fugir e correr o risco de cair no abismo da ansiedade, da depressão e da falta de sentido. Portanto, quando somos confrontados com dificuldades, não devemos ter a certeza de que se trata de um acontecimento negativo. Podemos abrir lugares escondidos na nossa alma e revelar riquezas secretas. Como um agricultor que está arando o campo, mas um dia o seu arado prende em alguma coisa e o seu trabalho é interrompido. Mas então ele descobre uma entrada secreta para uma caverna subterrânea cheia de tesouros. Depois de descobrir o tesouro enterrado, temos a tarefa de integrar estes profundos reinos de beleza na nossa vida cotidiana. Os problemas podem interromper a nossa jornada por boas razões que talvez não compreendamos imediatamente. Personagens como o lobo malandro em Chapeuzinho Vermelho, o sapo falante em O Rei Sapo, a bruxa malvada em João e Maria, ou Rapunzel, a donzela de cabelos compridos da torre, ou a princesa e a ervilha, provavelmente permanecerão em nossa imaginação por toda a vida. As aventuras que os contos de fadas descrevem muitas vezes refletem os desafios que enfrentamos em nossas jornadas. Eles escondem uma riqueza de insights logo abaixo da superfície e são claramente mais do que um mero entretenimento para crianças. É um grande tesouro revisitar histórias que nos impactaram na juventude e os personagens de que gostamos ou não gostamos.
O termo conto de fadas foi usado pela primeira vez pela autora francesa Madame de Aulnoy no final do século XVII. Pertence ao gênero folclore, representando mitologia, sabedoria popular, lições de moral e entretenimento. Os contos de fadas contêm um espaço liminar, representam tanto o reino comum quanto o sagrado. O herói ou heroína deixa o mundo mundano e entra no mundo mágico, de onde ele ou ela encontra a presença de magia, tesouros, animais ou objetos falantes e seres míticos como fadas, dragões, anões, gigantes, elfos, sereias, bruxas, etc. Os personagens e motivos dos contos de fadas são arquetípicos, sustentados por elementos mágicos. Aqui encontramos todos os tipos de arquétipos: o herói, a criança, a sombra, o malandro, o tolo, o velho sábio, a donzela, a mãe devoradora, etc. Outro mundo inconsciente e luminoso, e de volta à vida cotidiana. O conto de fadas pode terminar com o personagem voltando ao mundo comum com fortuna, ou de mãos vazias com o alívio de ter sobrevivido e escapado do inconsciente devorador. Quando o conto de fadas termina no reino mágico, geralmente representa a perda trágica do indivíduo, sendo engolido pelo inconsciente. Tomemos, por exemplo, a história de João e o pé de feijão. Muito pobre para comprar comida, sua mãe diz a Jack para vender sua única vaca. Ele troca por alguns feijões mágicos, mas quando chega em casa, sua mãe fica furiosa por ele não ter vendido por dinheiro e joga os feijões fora. No dia seguinte, cresceu um enorme pé de feijão. Ele sobe e chega a um reino no céu, onde moram um gigante e sua esposa. Ele pede comida e a esposa gentilmente lhe dá um pouco. Quando o gigante chega em casa, sente o cheiro do sangue de um inglês e quer matá-lo, mas a esposa avisa que não há ninguém ali. Jack rouba um saco de moedas de ouro do gigante e desce novamente. Ele vai mais 2 vezes e rouba uma galinha que põe ovos de ouro e uma harpa mágica que toca música sozinha. Ao roubar a harpa, ela clama por seu mestre, e o gigante corre furiosamente atrás de Jack. Mas João rapidamente desce pelo pé de feijão, pega um machado e o corta. O gigante cai e morre, e Jack e sua mãe agora eram muito ricos e viveram felizes para sempre. Coloquialmente, o termo conto de fadas é usado para descrever algo com um final ingenuamente feliz ou algo irreal que é apenas um produto da imaginação. Psicologicamente, porém, os contos de fadas refletem a nossa paisagem interior e os personagens podem representar aspectos da nossa própria personalidade. À medida que desenvolvemos uma consciência mais profunda de nós mesmos, muitas vezes descobrimos que as histórias revelam um novo simbolismo e significado que até então estavam ocultos. Personagens sinistros ou perversos podem representar aspectos nossos que foram negligenciados ou rejeitados. A floresta profunda e escura é uma representação comum dos elementos sombrios internos, tudo o que está dentro de você e que você não conhece. Os monstros vivem na floresta. A natureza selvagem reflete partes de nós mesmos que nunca são totalmente domesticadas, mas sempre um tanto perigosas. Este lugar misterioso e assustador esconde o tesouro difícil de alcançar. Todos nós temos que cruzar esse caminho sombrio em nossas vidas. Nossa primeira reação é desejar poder evitá-lo. No entanto, em retrospectiva, muitas vezes percebemos que foram momentos extremamente valiosos que nos forçaram a descobrir partes desconhecidas de nós mesmos. Os contos de fadas ocorrem tanto na forma oral quanto na literária. Na tradição oral, muito mais antiga, os contos de fadas mudavam um pouco cada vez que eram contados, e assim, surgiram muitas variantes locais. É notável que muitos contos tenham sobrevivido sem serem escritos, graças ao poder de contar histórias. Na forma literária, acredita-se que o conto de fadas indo-europeu O Ferreiro e o Diabo remonta à Idade do Bronze. É sobre um ferreiro que faz um pacto com um ser malévolo, mais tarde chamado de Diabo, vendendo sua alma por poder sobrenatural e, em seguida, enganando a entidade maligna para obter seu prêmio. Isso lembra a barganha faustiana. Muitos dos contos que conhecemos hoje, como João e o Pé de Feijão, A Bela e a Fera e Rumpelstiltskin, têm raízes em contos mais antigos que remontam a milhares de anos. Antes do rádio e dos jornais, as histórias despertavam grande interesse da população, e pode-se imaginar como surge um conto popular. Outra teoria sobre a origem dos contos de fadas é que eles são resquícios de literatura degenerada. Até aos séculos 17 e 18, os contos de fadas eram, e ainda são em sociedades primitivas remotas, contados tanto a adultos como a crianças.
costumavam ser a principal forma de entretenimento de inverno nas populações agrícolas. Contar contos de fadas tornou-se uma espécie de ocupação espiritual essencial. Às vezes disse que os contos de fadas representam a filosofia da roda de fiar. A sua atribuição ao berçário é um desenvolvimento tardio, que provavelmente tem a ver com a rejeição do irracional e o desenvolvimento da perspectiva racional. Eles passaram a ser considerados absurdos, contos de velhas e bons o suficiente para crianças. Só recentemente redescobrimos o seu imenso valor psicológico. Para muitas pessoas, os contos de fadas ou os sonhos não precisam ser analisados com precisão, mas podem ser distorcidos. Como não se trata de material científico, podemos muito bem girar um pouco em torno dele, escolher o que nos convém e descartar o resto. Essa mesma atitude estranha, pouco confiável, não científica e desonesta prevaleceu por muito tempo em relação aos contos de fadas. As adaptações modernas de contos de fadas geralmente omitem muitos detalhes estranhos ou horríveis presentes nas versões originais. Os irmãos Grimm foram os primeiros na Alemanha a colecionar contos de fadas e despertaram interesse em outros países para fazerem o mesmo. Eles escreviam contos de fadas literalmente, contados pelas pessoas ao seu redor, mas mesmo eles às vezes não resistiam a misturar algumas versões. Eles foram honestos o suficiente para mencionar isso em notas de rodapé ou cartas. Mas eles ainda não tinham aquela atitude científica que os escritores e etnólogos do folclore moderno tentam ter, de anotar uma história literalmente e deixar buracos e paradoxos nela. A coleção de contos de fadas publicada pelos irmãos Grimm foi um tremendo sucesso. Deve ter havido um forte interesse emocional inconsciente, pois em todos os países as pessoas começaram a fazer uma coleção básica dos seus contos de fadas nacionais. Imediatamente todos ficaram impressionados com o enorme número de temas recorrentes, que surgiram repetidamente em diferentes países. Com isso começou a busca pelos vestígios de uma velha sabedoria. Em seu ensaio On Fairy Stories, o escritor inglês J.R.R. Tolkien vê os contos de fadas como aqueles que aconteceram em Faerie, um reino encantado, com ou sem fadas como personagens. Os celtas os chamam de gente pequena ou gente boa, mas também existem fadas más. Na lenda irlandesa, acredita-se que o Changelin seja uma fada humana que foi deixada no lugar de uma criança roubada por outras fadas. Uma crença em torno da origem das fadas é que durante a guerra no céu, os anjos rebeldes caíram no inferno e os anjos triunfantes permaneceram no céu. No entanto, houve outro grupo de anjos que permaneceram neutros e, portanto, foram apanhados no meio, deixados para vagam pela terra como fadas. Através do uso da fantasia, o leitor pode vivenciar um mundo consistente e racional, sob regras diferentes das do mundo normal. Os contos de fadas podem proporcionar consolo moral ou emocional, através do seu final feliz. Tolkien cunhou a palavra eucatástrofe, boa catástrofe, para descrever uma reviravolta repentina nos acontecimentos em que o protagonista é salvo do que parece ser uma destruição inevitável. Essa virada ou repentina cria um efeito de alegria muito mais poderoso e comovente em contos sérios de fadas. A analista junguiana Marie-Louise von Franz concentrou grande parte de sua vida no estudo dos contos de fadas, e pode muito bem ser considerada a primeira pessoa a descobrir e demonstrar a sabedoria psicológica dos contos de fadas. Ela escreve: os contos de fadas são a expressão mais pura e simples dos processos psíquicos inconscientes coletivos. Portanto, o seu valor para a investigação científica do inconsciente excede o de todos os outros materiais. Eles representam arquétipos em sua forma mais simples, básica e concisa. Nesta forma pura, as imagens arquetípicas nos fornecem as melhores pistas para a compreensão dos processos que ocorrem na psique coletiva. Nos mitos ou lendas, ou em qualquer outro material mitológico mais elaborado, chegamos aos padrões básicos da psique humana através de uma sobreposição de material cultural. Mas nos contos de fadas há muito menos material cultural consciente específico e, portanto, eles refletem os padrões básicos da psique com mais clareza. Mitos como Ulisses e Hércules expressam o caráter nacional da civilização em que se originaram, a saber, a Grécia. Muitas vezes têm uma forma mais bonita do que os contos de fadas, de modo que alguns estudiosos são seduzidos a dizer que o mito é o grande acontecimento e o resto são apenas restos miseráveis. As lendas, por outro lado, são eventos não verificáveis transmitidos desde épocas anteriores e que se acredita terem ocorrido na história humana.
Os contos de fadas, no entanto, expressam as fantasias criativas das camadas rurais e menos instruídas da população. Tiveram a grande vantagem de serem ingênuos e de terem sido elaborados em grupos coletivos, pelo que contém material puramente arquetípico, não obscurecido por problemas pessoais. Portanto, um conto de fadas pode ser compreendido em todo o mundo e não se limita à nação de cada um. No entanto, os mitos são importantes porque podem ser usados para construir uma ponte quando não se compreende o que significa o material do conto de fadas, pois está demasiado distante do mundo consciente da pessoa. Tanto os mitos quanto os contos de fadas ajudam a imaginação humana a narrar o significado dos acontecimentos da vida. É preciso contar as coisas como elas são, em sua forma verdadeira e crua e não embelezá-las, só então se poderá acessar o reino arquetípico. Os contos de fadas refletem as estruturas psicológicas mais básicas dos humanos, e é onde se pode estudar melhor a anatomia da psique. Portanto, trata-se de um estudo científico em que von Franz buscou compreender a psique objetiva ou o que Carl Jung chama de inconsciente coletivo, a casa dos arquétipos, os padrões herdados de comportamento da humanidade. Por outro lado, temos o psiquismo subjetivo ou inconsciente pessoal, conteúdos de aquisição pessoal que foram reprimidos ou esquecidos. Este é o lar de grupos de ideias ou imagens complexos e carregados de emoção. Os dramas ocorrem principalmente no inconsciente pessoal, enquanto os contos de fadas representam o inconsciente coletivo. Ambos, porém, constelarão complexos e arquétipos. A visão subjetiva permite encontrar a imagem pessoal que está contida em suas emoções, proporcionando uma saída para conflitos inconscientes. Mas é preciso ir mais longe e olhar para além de si mesmo, para encontrar o seu lugar nas imagens primordiais da humanidade, a visão objetiva. Os incidentes no reino mágico dos contos de fadas são fundamentalmente semelhantes às experiências oníricas, na medida em que o mundo encantado representa o inconsciente. Como diz Jung, durante o sono consultamos o eu de 2 milhões de anos que cada um de nós representa. Uma das principais práticas da psicologia junguiana é a amplificação. Quando esgotamos as associações pessoais das imagens no nosso inconsciente, e sejam elas o resultado de sonhos, arte ou imaginação ativa, e os contos de fadas podem ajudar-nos a compreender melhor o seu conteúdo simbólico, porque amplificam os conteúdos pessoais para o inconsciente coletivo. No livro vermelho, Jung fala com uma princesa durante a imaginação ativa. Ela lhe diz: "Seja razoável, querido amigo, e não tropece agora no fabuloso, pois o conto de fadas é a grande mãe do romance, e tem ainda mais validade universal do que o romance mais lido do seu tempo. E você sabe que o que está na boca de todos há milênios, embora repetido indefinidamente, ainda está mais próximo da verdade humana última. Portanto, não deixe que o fabuloso se interponha entre nós. Deveríamos usar a sabedoria dos contos para compreender os problemas que enfrentamos coletivamente, mas permanecer na questão coletiva e olhar para o conto de fadas é errar o alvo. Em vez disso, temos de olhar para o conto de fadas e depois para as questões contemporâneas. Embora os contos de fadas tenham mudado ao longo do tempo para se adaptarem à sociedade e às convenções culturais, os arquétipos permaneceram praticamente os mesmos. Von Franz nos diz que abordar o significado de um conto de fadas é como perseguir um cervo muito evasivo. Tal como acontece com um sonho, dividimos a história arquetípica em seus vários aspectos, começando pela primeira etapa, a exposição, tempo e lugar. Geralmente começam com o era uma vez, que é a temporalidade e a ausência de espaço, o lugar nenhum do inconsciente coletivo. Nesta terra da alma, quase sempre encontramos algum tipo de centro construído, um castelo, um palácio, uma casa de 4 cantos, ou um lago redondo com uma montanha ou ilha no meio. Os processos importantes acontecem neste centro, é aqui que tocamos no problema central do conto de fadas. Na segunda etapa, voltamo-nos para as dramatis personae, as pessoas envolvidas. Recomenda-se contar o número de pessoas no início e no final. Se um conto começa com "O rei tinha 3 filhos", percebe-se que são 4 personagens, mas falta a mãe. Pode-se suspeitar que a história trata de redimir o princípio feminino. A terceira etapa consiste em nomear o problema da história, como um velho rei que está doente. Por fim, na quarta etapa, vem a peripécia, a mudança repentina dos acontecimentos, os altos e baixos e o clímax da história, que termina com um final bom ou ruim. Assim como o sonho é a sua melhor explicação, e a interpretação do sonho é sempre menos boa do que o próprio sonho,
Também a interpretação dos contos de fadas e dos mitos é um obscurecimento da luz original que brilha no próprio material. Esta é uma crítica comum à interpretação junguiana. Porém, o método da não interpretação muitas vezes não é suficiente, pois a pessoa será como alguém que tem um baú cheio de tesouros, mas que perdeu a chave para abri-lo. E qual é a utilidade disso? Muitas vezes estes tesouros não são aproveitados e a vida das pessoas empobrece. A interpretação, contudo, tem de ser praticada, pois as pessoas tendem a interpretar os seus próprios sonhos e mitos dentro da estrutura das suas suposições conscientes. A maneira de verificar se uma interpretação é satisfatória é se ela ou se encaixa em alguém, e observar os sonhos para ver se eles vão na mesma direção, ou se falta algo que deve ser trazido à consciência. O psicólogo pode ajudar a fornecer uma visão objetiva, para que a pessoa encontre a chave para desbloquear seu tesouro interior. Mas o trabalho deve finalmente ser feito pelo próprio paciente. Von Franz escreve: sempre digo aos alunos para não aprenderem minha palestra, mas para tentarem interpretar eles próprios os contos de fadas, pois essa é a única maneira de aprender. A interpretação é uma arte, na verdade um ofício, que finalmente depende de você mesmo. As aulas onde todos interpretam o mesmo conto de fadas, são quase uma confissão e um teste de Rorschach ao mesmo tempo. Isso não pode ser evitado, pois você tem que colocar todo o seu ser nisso. Para Von Franz, uma das formas mais frequentes de origem das histórias arquetípicas é através de experiências individuais de invasão por algum conteúdo inconsciente, seja em um sonho ou em uma alucinação desperta. Aqui podemos ver como os rituais das tribos podem surgir a partir da experiência arquetípica de um indivíduo, e se o impacto for suficientemente forte, há necessidade de espalhar o segredo pessoal e não guardá-lo para si. Foi a nossa estrutura psíquica que produziu esses símbolos. As pessoas não têm ideias, e ideias têm pessoas. A experiência é considerada pelo xamã como uma visão que pertence à tribo, o indivíduo era apenas o portador da mensagem. Encontramos muitos contos de animais. Porém, embora os personagens sejam animais, são ao mesmo tempo seres antropomórficos. Do ponto de vista psicológico, são animais simbólicos, pois o animal é o portador da projeção dos fatores psíquicos humanos. Em outras palavras, eles são humanos porque realmente não representam os instintos animais, mas os nossos instintos animais. Por exemplo, um tigre numa história é ganancioso ou não é a verdadeira ganância do tigre que é representada, mas a nossa própria ganância tigresa. Então, é um tigre antropomórfico. Estes representam uma das formas mais antigas e básicas de contos arquetípicos. Crianças abaixo de uma certa idade preferem histórias de animais, porque outras histórias com princesas e demônios exigem muitas explicações. Mas se você disser, o cachorro disse ao gato, eles ouvirão com mais atenção. Portanto, parece ser o material básico, a forma mais profunda e antiga de conto. Os contos de fadas são vitais para o nosso processo de individuação, onde o inconsciente é conhecido e integrado à consciência, e a pessoa se torna ela mesma. Este é o objetivo de todos os humanos na psicologia junguiana. Diferentes contos de fadas fornecem imagens médias das fases da individuação, de integração da sombra, integração da anima ou do animus, lidar com as imagens arquetípicas do pai e da mãe, etc. Todos são valiosos, pois todos apontam para o eu. Von Franz afirma, depois de trabalhar por muitos anos neste campo, cheguei à conclusão de que todos os contos de fadas se esforçam para descrever um único e mesmo fato psíquico, mas um fato tão complexo e de longo alcance e tão difícil para nós percebermos. Em todos os seus diferentes aspectos, são necessárias centenas de contos e milhares de repetições com variações de um músico até que esse fato desconhecido seja entregue à consciência, e mesmo assim o tema não se esgota. Esse fato desconhecido é o que Jung chama de self, que é a totalidade psíquica de um indivíduo e também, paradoxalmente, o centro regulador do inconsciente coletivo. Cada indivíduo e cada nação tem os seus próprios modos de experienciar esta realidade psíquica. Se alguém confia e segue a sua voz interior, mesmo que isso o coloque em conflito com a opinião predominante, deixa-se guiar pelo inconsciente e a viagem às profundezas recompensa-o com riquezas inesperadas. Esta é talvez a luta central em todos os contos de fadas, e é representada como a grande jornada, a busca aventureira para encontrar o tesouro difícil de alcançar. Na sessão seguinte veremos alguns contos de fadas, o primeiro incluirá uma interpretação e os demais não terão, para que você mesmo possa refletir sobre eles.
As três penas era uma vez um rei que tinha 3 filhos, dos quais 2 eram espertos e sábios, mas o terceiro não falava muito e era chamado de Simplório. Quando o rei ficou velho e fraco e pensava em seu fim, ele não sabia qual de seus filhos herdaria o reino depois dele. Então ele lhes disse: daquele que me trouxer o tapete mais bonito será rei. Então, ele soprou 3 penas no ar e disse: você irá enquanto elas voam. Um voou para o leste, o outro para o oeste, mas o terceiro voou direto para cima e não voou muito, mas logo caiu no chão. Os irmãos zombaram de Simplório, que foi forçado a ficar onde estava. Ele sentou-se e ficou triste, mas notou que havia um alçapão perto da pena. Ele levantou-o e desceu os degraus. Havia uma porta e ele bateu nela. Ele viu um grande sapo, com uma multidão de sapinhos, e Simplório pediu-lhe um tapete fino, e ele o recebeu. Ele agradeceu e foi embora. Os 2 irmãos que achavam que o irmão era tão estúpido que não traria nada, não se preocuparam em procurar e pegaram alguns lenços. Quando o Simplório trouxe de volta o lindo tapete, o rei ficou surpreso e declarou que o mais novo herdaria o reino. Mas os outros 2 não deixaram o pai ter paz e disseram que Simplório, a quem faltava entendimento em tudo, não poderia ser rei. Então, o rei fez um novo acordo e disse: daquele que me trouxer o anel mais lindo herdará o reino. Novamente, as penas voaram na mesma direção, e Simplório voltou até o sapo gordo e disse a ela que queria um lindo anel, que lhe foi dado. Os irmãos riram do Simplório por ter ido em busca de um anel de ouro e simplesmente trouxeram alguns pregos. Quando Simplório trouxe o anel de volta, o pai disse novamente: o reino pertence a ele. Os 2 mais velhos não pararam de atormentar o rei até que ele fez uma terceira condição e declarou que aquele que trouxesse a mulher mais bonita para casa deveria ficar com o reino. Simplório voltou para o sapo, mas o sapo respondeu: ela não está por perto no momento, mas ainda assim, você a terá. Ela deu a ele um nabo amarelo que havia sido escavado, ao qual foram atrelados 6 ratos. Então Simplório disse: o que devo fazer com isso? O sapo respondeu: basta colocar um dos meus sapinhos nele. Mal o sapo estava sentado no nabo quando ela se transformou em uma bela donzela, o nabo em uma carruagem e os 6 ratos em cavalos. Então, ele a beijou, partiu rapidamente com os cavalos e a levou ao rei. Seus irmãos não se preocuparam em procurar moças bonitas, mas trouxeram as primeiras camponesas que encontraram. O rei declarou que o seu reino pertence ao seu filho mais novo. Mas os 2 mais velhos continuaram reclamando com o rei e exigiram que aquele cuja esposa conseguisse saltar através de um anel pendurado no centro do salão tivesse preferência. As camponesas, que eram fortes, pularam, mas eram tão robustas que caíram e quebraram braços e pernas. A linda donzela, porém, saltou levemente como um cervo. Então, ele recebeu a coroa e governou com sabedoria por um longo tempo. Podemos começar nossa interpretação deste conto de fadas observando logo no início que o rei tem 3 filhos e o mais novo é um tolo. Muitos contos de fadas começam com um pai e 3 filhos, ou uma mãe e 3 filhas. Muitas vezes, mas nem sempre, podemos relacionar esta estrutura quádrupla com os tipos psicológicos de Jung: pensamento, sentimento, sensação e intuição. Se o pensamento é a função dominante, o sentimento é a função inferior. O rei representa a função consciente e dominante, enquanto o mais jovem costuma ser a função inferior, sendo desprezado, ignorado ou ridicularizado. Os 2 irmãos são as funções auxiliares. Esta quaternidade representa a totalidade, uma imagem psíquica do eu. Os 2 filhos inteligentes só repetem as mesmas coisas indefinidamente, esperando um resultado diferente. O rei doente velho é o principal problema que representa o fracasso da atitude consciente predominante, cansada pelo uso excessivo. Esta é uma situação que acontece mais frequentemente na segunda metade da vida, onde o nosso foco muda do mundo exterior para o mundo interior, e um desalinhamento é frequentemente a causa de uma crise de meia-idade, causada por uma abordagem demasiado unilateral na vida. O rei deve explorar sua função inferior, que faz a ponte para o inconsciente, ganhando acesso a um reino subterrâneo, onde reside o arquétipo da grande mãe na forma de um sapo, e ela ajuda o tolo em cada missão. Aqui, a tarefa final é a integração da anima, a personificação de todas as tendências psicológicas femininas no homem, que também é o arquétipo da vida. Só então o tolo poderá herdar o reino, símbolo da totalidade. À medida que o velho e rígido modo de vida morre, uma energia mais jovem e mais capaz surge na vida da pessoa. Rumpelstiltskin era uma vez um moleiro pobre,
mas que tinha uma filha linda. Ora, aconteceu que ele teve que ir falar com o rei e, para parecer importante, disse-lhe: tenho uma filha que pode transformar palha em ouro. O rei ficou satisfeito e disse-lhe para levá-la ao seu palácio. Quando a menina foi levada ao rei, ele a levou para uma sala com uma roca e palha e disse: se até amanhã de manhã você não tiver fiado esta palha em ouro, você morrerá. Então, ela ficou sozinha no quarto e não tinha ideia do que fazer, e ficou cada vez mais infeliz, até que finalmente começou a chorar. Mas de repente a porta se abriu e um homenzinho entrou e perguntou sobre o choro dela. A menina respondeu que tinha que transformar palha em ouro, mas não sabia como fazer. O manequim perguntou o que ele receberia em troca se fizesse isso por ela, e ela respondeu: meu colar. Então, ele começou a trabalhar até que toda a palha estivesse fiada e todas as bobinas estivessem cheias de ouro. Quando o rei chegou, ficou surpreso e encantado, mas seu coração tornou-se ainda mais ganancioso. Ele mandou levar a filha do moleiro para outra sala cheia de palha, que era muito maior, e disse-lhe para transformá-la em ouro se ela valorizasse sua vida. A menina chorava e, quando a porta se abriu, o homenzinho apareceu novamente. Desta vez, a garota deu-lhe o anel e ele transformou toda a palha em ouro brilhante. O rei ficou encantado, mas ficou ainda mais ganancioso e levou-a para uma sala maior. E se ela conseguir, ela se tornará sua esposa. Desta vez, quando o manequim chegou, ela não tinha nada a oferecer a ele, então ele lhe disse: então me prometa que se você se tornar rainha, terei seu primeiro filho. Sem saber mais o que fazer, ela concorda. O rei entrou e encontrou tudo o que desejava, e ela se tornou rainha. Um ano depois, ela teve um filho lindo e nunca pensou no manequim. Mas de repente ele apareceu, e ela ficou horrorizada, oferecendo ao manequim todas as riquezas do reino se ele deixasse seu filho. O manequim teve pena e deu-lhe 3 dias para descobrir o nome dele e, se ela descobrisse, ficaria com o filho. Então, a rainha pensou durante toda a noite em todos os nomes que já tinha ouvido e enviou um mensageiro por todo o país para perguntar por quaisquer outros nomes que pudessem existir. O primeiro dia e o segundo dia se passaram e ela ainda não havia descoberto o nome dele. Mas no terceiro dia, o mensageiro voltou e disse-lhe que tinha visto um homem saltando sobre uma perna só e gritando: hoje eu asso, amanhã preparo, no próximo terei o filho da jovem rainha. Ah! Fico feliz por ninguém saber que Rumpelstiltskin me chama. Quando o homenzinho entrou, ela disse-lhe o nome dele. Ele gritou: o diabo lhe disse isso. E em sua raiva ele mergulhou o pé direito tão profundamente na terra que toda a sua perna entrou, e então com raiva ele puxou a perna esquerda com tanta força com as 2 mãos que se rasgou em 2. O rei Sapo ou Henrique de Ferro antigamente, quando ainda era útil desejar o que se queria, vivia um rei cujas filhas eram todas lindas, mas a mais nova era mais bonita. Num dia quente, ela ia para a floresta e sentava-se ao lado da fonte fresca e, para passar o tempo, pegava uma bola dourada, jogava-a para cima e pegava-a. A bola acabou caindo no poço e ela não conseguiu encontrá-la. Ela começou a chorar e uma voz falou: o que há com você, filha de King? Você chora tanto que até uma pedra mostraria a pena. Ela olhou em volta e viu um sapo esticando sua cabeça grossa e feia para fora da água, e contou-lhe sobre a bola dourada. O sapo disse: posso ajudá-lo, mas o que receberei em troca do seu brinquedo? O que você quiser, querido sapo, disse ela, de minhas roupas, minhas pérolas e joias, e até a coroa de ouro que estou usando. Mas o sapo não se importava com essas coisas e só queria ser seu companheiro. Ela prometeu dar a ele tudo o que ele desejasse, mas pensou: que sapo bobo era aquele? Em pouco tempo, o sapo veio com a bola na boca e ela ficou encantada e fugiu com ela, apesar do protesto do sapo para levá-lo consigo. Ela logo se esqueceu do pobre sapo. No dia seguinte, enquanto comia em seu pratinho dourado, ouviu uma batida na porta. Foi o sapo. Ela bateu a porta, pois estava bastante assustada. O rei perguntou o que a incomodava: tem um sapo nojento lá fora. Ela respondeu. O que um sapo quer de você? Respondeu o rei, e ela lhe contou sobre sua promessa. O sapo bateu pela segunda vez e o rei disse: o que você prometeu, você deve cumprir. Vá e deixe-o entrar. Então ela foi e abriu a porta, e o sapo a seguiu. O sapinho sentou no prato dela e eles tiveram que comer juntos, para seu desgosto. O sapo então disse a ela para carregá-lo na cama, mas ela começou a chorar porque tinha medo do sapo frio que ela não gostava de tocar.
O rei ordenou que ela cumprisse sua promessa, então ela pegou o sapo e o carregou para um canto, mas o sapo disse que queria dormir na cama, senão contaria ao pai dela. Então ela ficou terrivelmente zangada e o jogou contra a parede, e ele se transformou no filho de um rei. Ele disse a ela que havia sido enfeitiçado por uma bruxa malvada. Na manhã seguinte, uma carruagem chegou com 8 cavalos brancos, e atrás estava o jovem servo do rei, fiel Henrique, que ficou tão infeliz quando seu mestre foi transformado em sapo, que fez com que 3 faixas de ferro fossem colocadas em volta de seu coração, para que não explodisse de tristeza. E enquanto se afastavam, o filho do rei ouviu um estalo, como se a carruagem estivesse quebrando. Mas eram apenas as amarras que brotavam do coração do seu servo, porque o seu senhor foi libertado e estava feliz. A bela e a fera, um rico comerciante viúvo, mora em uma mansão com seus 12 filhos, 6 filhos e 6 filhas. A mais nova delas é uma garota chamada Bela, inocente e gentil, em contraste com suas irmãs, que são cruéis e egoístas. O comerciante acaba perdendo todas as suas riquezas em uma tempestade, na qual a maior parte de sua frota mercante afunda, e a família é forçada a viver em uma casa modesta e trabalhar para ganhar a vida. O comerciante descobre que um de seus navios mercantes sobreviveu e chegou ao porto e decide ir procurá-lo. Ele pergunta aos filhos se eles querem que algum presente seja trazido de volta. As filhas mais velhas pedem roupas finas e joias, enquanto Bela lhe diz para fazer uma boa viagem. Seu pai insiste que ele deveria trazer algo para ela, e ela finalmente diz a ele para trazer uma rosa para ela. O comerciante parte e logo se perde em uma forte tempestade. Ele chega à terra e encontra um castelo onde não há ninguém em casa, mas tem uma mesa cheia de comida e bebida, da qual ele se entrega. Na manhã seguinte, ele pensa em trazer seus filhos para o castelo, mas antes de partir, colhe uma rosa do jardim, e imediatamente uma fera aparece e tenta matá-lo. Ele implora por sua vida e diz que só colheu a rosa para dá-la à filha mais nova. A fera o deixa ir, mas em troca uma de suas filhas deve ocupar seu lugar. Chateado com esta constatação, o comerciante não tem escolha. A besta lhe dá joias e roupas finas para seus filhos. Ao chegar em casa, o comerciante entrega a rosa à filha, mas informa-a do preço terrível. A beleza decide de boa vontade ir para o castelo. Ela é recebida com uma grande cerimônia ao chegar, e a fera lhe dá todo tipo de roupas e comida. Todas as noites, a fera pede a Bela em casamento, mas é recusada todas as vezes. Após cada recusa, porém, Bela sonha com um belo príncipe por quem começa a se apaixonar. Ela não percebe que a fera é o príncipe e, em vez disso, acredita que o príncipe está trancado no castelo. A Bela procura por toda parte, mas não consegue encontrá-lo. Eventualmente, ela fica com saudades de casa e diz à fera se ela pode ver sua família novamente. Ele permite com a condição de que ela retorne exatamente 2 meses depois. No entanto, ela fica mais tempo e imagina a fera morrendo sozinha. Ela corre para o castelo e o encontra à beira da morte. Bela percebe que o ama e vai buscar água em uma fonte para dar-lhe de beber. Naquela noite, ela concorda em se casar com ele e, ao acordar ao lado dele, descobre que a fera se transformou no príncipe de seus sonhos. Ele estava sob uma maldição que só poderia ser quebrada encontrando o amor verdadeiro, apesar de sua feiura. João e Maria, perto de uma grande floresta, moravam um pobre lenhador, sua esposa e 2 filhos. O menino se chamava Ansel e a menina Gretel. Certa vez, quando a grande escassez atingiu a terra, os pais não podiam mais obter o pão de cada dia. O homem diz à esposa: como devemos alimentar nossos pobres filhos? A madrasta decide que eles deveriam abandoná-los na floresta ou então todos morrerão de fome, embora o pai tenha dificuldade em deixar seus amados filhos sozinhos na floresta. As crianças, que não conseguiam dormir porque estavam com fome, ouviram o que a madrasta disse. Com a ajuda das pedras brancas que João levou consigo, eles conseguiram encontrar o caminho de volta para casa na noite seguinte. Foram recebidos com raiva pela mãe, enquanto o pai se alegrou com o retorno deles. Não muito tempo depois, o processo se repetiu. Desta vez, as crianças tentaram salvar-se com a ajuda de migalhas de pão espalhadas, mas estas foram comidas pelos pássaros e perderam-se. No terceiro dia, avistaram um pássaro branco como a neve pousado em um galho e o seguiram, até chegarem a uma casinha feita de pão, bolo e doces. Eles começaram a comer partes da casa até serem recebidos por uma senhora muito idosa. Boa comida foi colocada diante deles.
Mas ela era na verdade uma bruxa má, que construiu a casinha para atrair as crianças, alimentá-las e depois comê-las. Na manhã seguinte, a velha trancou Ansel em um pequeno estábulo e Gretel teve que cozinhar para engordar o irmão. Todas as manhãs Joãozinho tinha que enfiar o dedo no estábulo para que a bruxa pudesse sentir se ele havia engordado o suficiente para comer. Mas ele tirou um ossinho e isso enganou a velha, pois ela tinha problemas de visão. Ela ficou surpresa por ele não estar engordando. Sua fome aumentou e ela não podia mais esperar, então ela ordenou que Gretel rastejasse até o forno para verificar o calor, mas a bruxa queria trancá-la e cozinhá-la. Gretel percebeu o que ela tinha em mente e disse: "E não sei como entrar." "Ganso bobo", disse a velha, "a porta é grande o suficiente, olha só, eu posso entrar sozinho." Então Gretel deu-lhe um empurrão que a empurrou para dentro, fechou a porta de ferro e trancou o ferrolho. E a bruxa ímpia foi miseravelmente queimada até a morte. João e Maria se abraçaram e dentro da casa da bruxa havia baús cheios de pérolas e joias, com as quais encheram os bolsos. Eles finalmente chegaram à casa dos pais e viram o pai, que não conhecia um happy hour desde que partiram. A mulher, porém, estava morta. A bela adormecida ou Rosa Briar nos tempos antigos, viviam um rei e uma rainha que lamentavam dia após dia não terem filhos, e mesmo assim não tinham nenhum. Um dia, enquanto a rainha estava tomando banho e pensando em seu desejo, um sapo pulou para fora da água e disse-lhe: "Seu desejo será realizado, e antes que o ano passe você terá uma filha." Como o sapo havia dito, assim aconteceu, e nasceu uma menina tão linda que o rei quase perdeu o juízo, mas ordenou que fosse realizada uma grande festa, para a qual convidou parentes, amigos e conhecidos, e todas as mulheres sábias que são gentis e afetuosas com as crianças. Mas como havia 13 mulheres sábias em seus domínios, e ele tinha apenas 12 placas de ouro para elas, era preciso ficar em casa. Assim que a festa terminou, as mulheres sábias presentearam a criança com seus presentes maravilhosos, e virtude, beleza, riquezas e assim por diante, e mais assim que 11 entregaram seus presentes, a 13ª senhora interveio de repente. Ela estava tremendamente apaixonada porque não havia sido convidada e, sem cumprimentar ou olhar para ninguém, exclamou em voz alta: "E a princesa vai se picar com um fuso no seu 15º aniversário e morrer." Todos ficaram aterrorizados, mas então a 12ª fada se aproximou, porque ela não podia afastar o desejo maligno, mas apenas amenizá-lo. Ela disse: "Ela não morrerá, mas cairá num sono de 100 anos de duração." O rei, que naturalmente desejava proteger seu filho, ordenou que todos os fusos do reino fossem queimados. Mas aconteceu que no dia em que a princesa tinha apenas 15 anos, o rei e a rainha não estavam em casa e ela ficou sozinha no castelo. A donzela olhou em todos os lugares como quis e encontrou uma porta com uma chave enferrujada e a abriu. Uma velha estava sentada com um fuso, fiando linho. "Que coisa é essa que gira tão alegremente?" perguntou a donzela, e ela pegou o fuso para tentar fiar. Mal ela fez isso quando a profecia se cumpriu, pois ela espetou o dedo, e naquele mesmo momento ela caiu de costas na cama que estava perto, em um sono profundo. Este sono estendeu-se por todo o palácio e todas as pessoas, animais e atividades foram interrompidas e até o vento parou de soprar. Ao redor do palácio começou a crescer uma espessa sebe de sarças que a cada ano crescia cada vez mais, até que o castelo ficou completamente escondido da vista. Então se espalhou pela terra uma lenda sobre a bela donzela Briar Rose, e de vez em quando vinham príncipes tentando penetrar a cerca viva do castelo, mas não foi possível, pois os espinhos os seguravam como se fossem mãos. Os jovens, incapazes de se libertar, morreram miseravelmente. Depois de 100 anos, quando Briar Rose acordou novamente, um jovem príncipe aproximou-se da sebe e os espinhos transformaram-se em flores, que por sua própria vontade abriram caminho para ele passar e novamente se fecharam atrás dele. Ele foi até um quarto onde Briar Rose dormia e a beijou. Todo o lugar acordou e a atividade recomeçou. Eles se casaram e viveram felizes e contentes. Os contos de fadas permitem-nos ver o nosso próprio mundo a partir da perspectiva de um mundo diferente. Isto não é uma fuga da realidade, mas um enriquecimento da vida. Como escreve Tolkien, foi nos contos de fadas que adivinhei pela primeira vez a potência das palavras e a maravilha das coisas, como a pedra, a madeira e o ferro, a árvore e grama, casa e fogo, pão e vinho. Nosso mundo está cheio de magia e maravilhas, para quem tem olhos ver,
E cabe a nós despertar para a verdadeira beleza da vida. Os contos de fadas dizem que as maçãs eram douradas apenas para refrescar o momento esquecido em que descobrimos que eram verdes. Eles fazem os rios correrem com vinho apenas para nos fazer lembrar, por um momento selvagem, que eles correm com água. Para finalizarmos este profundo assunto, a psicologia analítica nos permite a continuar buscando sempre por mais conhecimento, expandindo assim nossa consciência. Minha gratidão por assistir este vídeo até o final. Deixe seu comentário o que achou deste vídeo, sua colaboração é muito importante e por isso, deixei fixado alguns conteúdos para download destinado a você, estudante ou profissional da área de saúde mental. Ficamos por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações para ficar por dentro de novos conteúdos aqui do Núcleo Selfie. Até o próximo vídeo.